Olá, meu querido irmão, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês e com seus familiares, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá para mais um momento de oração das três, evangelização. Hoje vamos falar sobre um tema que se encontra no livro de Mateus 21, 22. Mateus 21, 22, que tem por tema: porque Deus não nos dá o que pedimos. Porque Deus não nos dá o que pedimos. Amém? Glória a Jesus. Meu amado irmão, vai haver momento na sua vida em que você não vai entender muitas coisas. Não é verdade? Situações que parecerão confusas, difíceis, até injustas. Não é verdade? Mas neste momento, mais do que nunca, você precisa aprender a confiar em Deus e continuar acreditando. Amém? Glória a Jesus. Você precisa confiar em Deus e continuar acreditando. Amém? Mas antes de dar continuidade, eu quero dizer a vocês que toda madrugada eu estarei aqui ministrando um tema como esse, no qual você vai ouvir ou assistir. Em seguida, estarei orando pela tua vida e pela minha vida. Também quero dizer a você que está chegando agora nesse canal pela primeira vez e ainda não se inscreveu, entra lá no YouTube e digita o nome José Claudino, aperta o botão inscrever-se, dá um joinha e depois ativa o sininho para ficar em dias com todas as notificações. Amém? Como eu te falei, o tema desta noite diz: porque Deus não nos dá o que pedimos. Na passagem de Mateus 21, 22. Abra sua Bíblia para acompanhar comigo. Mas antes da gente ler, eu quero dizer a vocês que a imagem de fundo que você vai assistir nesse canal é do canal escolhido que cedeu-me permissão para fazer uso. Amém? Mas abra sua Bíblia, vamos ler Mateus 21, 22, que tem um tema: porque Deus não nos dá o que pedimos. Nessa passagem, Mateus 21, 22, que diz assim: diz que em tudo o que pedires em oração, crendo, o recebereis. Tudo o que pedis em oração, crendo, recebereis. Amém? Glória a Jesus. Mas você pergunta: e por que eu pedi e Deus não me deu? Por que Deus não nos dá o que pedimos? Não é verdade? Mas sabe por que Deus não nos dá aquilo que nós pedimos? Porque Deus tem sempre algo melhor, e o melhor está por vir. Não é verdade? Porque o pedido pode ser nocivo. Deus não nos dá o que pedimos, porque tudo é a vontade dele, não é verdade? E a vontade dele é diferente da nossa. A vontade de Deus é diferente da nossa. Deus não nos dá o que pedimos porque tem tempo de preparo e maturidade. E muitas vezes a gente não entende esse preparo e essa maturidade. Não é verdade? Deus não nos dá o que pedimos porque o pedido, às vezes, é equivocado. Lá no livro de Tiago diz que a gente pede e pede mal. E muitas vezes não sabemos pedir, porque o que pedimos são para nossos prazeres, para esbanjar os nossos prazeres. Não é verdade? Também, Deus não nos dá aquilo que pedimos, porque Deus não é obrigado. Deus não é obrigado a nos dar aquilo que pedimos. Não é verdade? Mas Ele diz: tudo o que pedires em oração crendo, o recebereis. Mas será que a tua vontade está de acordo com a vontade de Deus? Será que Deus está te vendo preparado para te dar aquela bênção que tu pedes? Não é verdade? Deus pode não atender os pedidos, não é verdade? Orando por ter uma perspectiva superior, oferecendo algo melhor. Proteção contra danos futuro
ou por pedido não alinhar-se com a sua vontade. Não é verdade? A esperança pode ser um pedido de preparação e amadurecimento, não um castigo, pois Deus sabe o momento certo e o que é realmente bom para a alma. Não é verdade? Então a espera não é um castigo. A espera de Deus é um amadurecimento para nós. Não é verdade? Quando você entrega a sua vida, mas nas mãos de Deus, tudo passa a ser feito conforme a vontade dele. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Com ele direcionando cada passo, nada pode dar errado. Não é verdade? Até aquilo que estava fora do lugar, Deus transforma e coloca no seu devido lugar. Ele age em todas as áreas da sua vida para que tudo fique conforme o seu propósito, para que você viva bem e em paz com Deus. Não é verdade? Mas como eu te falei, vai haver momento na sua vida em que você não vai entender nada e não vai entender muita coisa. E você pergunta, por que Deus não faz? Por que Deus não realiza o meu pedido? Será que eu estou fazendo algo errado? Né? O tempo de espera é doloroso. Não é verdade? Você não vai entender nada. Situações que parecem confusa, difícil, até injusta. Mas é nesse momento, mais do que nunca, que você precisa aprender a confiar em Deus e continuar acreditando. Por quê? Porque mesmo quando nada faz sentido, né? Mesmo quando nada faz sentido, Ele continua no controle. E as fases difíceis passarão. E os momentos difíceis também passarão. E é quando a próxima estação chegar, você vai olhar para trás e entender o porquê de cada processo. E tudo que hoje te machuca, amanhã vai te fortalecer. Pois confie inteiramente no Senhor. Por quê? Porque Deus está te preparando para algo maior. Amém? Glória a Jesus. Meu amado irmão, a fé em Cristo ensina que em situações de sofrimento, oração não atendida, a confiança deve permanecer no cuidado de Deus, mesmo que o propósito não seja compreendido de imediato. Não é verdade? Mesmo que o propósito não seja compreendido. E você pergunta, Deus não nos dá o que pedimos? Mas por quê? Né? Por que Deus não nos dá o que pedimos? Porque às vezes você não está preparado. E às vezes a tua vontade não é a vontade de Deus. Não é verdade? E por que Deus não atende o meu pedido? Quantas pessoas não fazem esse questionamento? É quando o nosso pedido, portanto, é mudando, não é verdade? É nocivo para a nossa alma, né? Quando o pedido é mudando e nocivo para a nossa alma, Deus nunca nos atenderá, pois Ele quer sempre o nosso bem. Não é verdade? Deus quer sempre o nosso bem. E você fica perguntando, por que Deus nos deixa passar por momentos difíceis? Quantas pessoas não perguntam assim? Não é verdade? Eu digo a você, Deus permite os momentos difíceis para fortalecer a sua fé e desenvolver o seu caráter, ensinar sobre as consequências do pecado e amadurecimento. Os indivíduos moldados à imagem de Cristo, ensinando dependência dele e revelando a necessidade de buscar sabedoria, força e orientação. Além do que, o sofrimento muitas vezes resulta das ações humanas e do pecado do mundo, e não de uma ação direta de Deus, não é verdade? Que promete estar presente e ter um propósito final de bem para os que o amam. Amém?
Glória a Jesus. Então, meu amado irmão, não te estibre ao teu próprio entendimento. Amém? Amém? Glória a Jesus. O Salmo 37, ele diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Amém? Glória a Jesus. Também o 37,5 diz: confie no Senhor e faz o bem, e habita na terra, e alimenta-te da verdade. Aí o 4 diz: agrada-te do Senhor, e ele satisfará o desejo do teu coração. Não é verdade? Salmo 37,7 diz: descansa no Senhor e espera nele, e não te irriteis por causa dos homens que prospera em seu caminho, por causa do que levam a cabo os seus maus desígnios. Amém? Glória a Jesus. É fácil? Não, meu irmão, mas é possível. Tudo é possível aquele que crê. Por isso que Deus diz: se tu crê, né? Se tu pedes em oração, crendo, o recebereis. Mas Deus diz: se tu fizer a vontade do meu Pai, assim como eu fiz, o meu Pai que está no céu, assim como eu fiz, então tudo o que tu pedir, crendo em oração, eu te darei. Amém? Glória a Jesus. Então não desanime, não desista, não é verdade? Continue firme, forte e perseverando até o fim. Porque se tua bênção não chegou, é porque tu não ainda está preparado e ainda não é a vontade de Deus. Amém? Agora eu quero orar por você. Mas antes de orar, deixa eu ler uma passagem que está no livro de Hebreu 10:36. Hebreu 10:36. Que diz: vocês precisam permanecer, vocês precisam perseverar, do modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, receberão o que ele prometeu. Veja como é importante. Você precisa perseverar. Você precisa perseverar até quando você fizer a vontade de Deus, né? Aí ele vai te dar aquilo que ele prometeu. Amém? Agora eu quero orar por você. Senhor, ajuda-me a permanecer no centro da tua vontade, Senhor. Senhor meu Deus, ajuda-me a ouvir tua voz dizendo que este é o caminho. Siga-o. Senhor meu Deus, fala ao meu coração por meio das tuas palavras, Senhor, para que eu tenha entendimento e para que o Senhor possa revelar as áreas de minha vida que não estou movendo em direção ao alvo correto. Senhor meu Deus, se existe algo que devo fazer, mostra-me, Senhor. Mostra-me para que eu possa corrigi-lo, o rumo da minha vida e de imediato. Senhor, eu desejo seguir tua vontade e teus caminhos, porque sei que não nos compete dirigir os nossos passos, Senhor. Senhor, eu quero andar de acordo com a tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável para a minha vida. Senhor, meu Deus, ajuda-me a cumprir todos os teus propósitos para mim, e que eu me torne a ser a pessoa que preparaste e criaste para ser, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Soberano Deus, obrigado, Senhor, por essa madrugada, obrigado por esse momento de oração. Senhor, meu Deus, nos dá entendimento e sabedoria para compreender e entender tua palavra em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, nos dá também a sabedoria para confiar inteiramente em ti e em mais ninguém. Senhor, ajuda a nossa liderança, dá a sabedoria do céu para que ele venha fazer sempre a tua vontade. Senhor, abençoa todo aquele que vai ouvir ou assistir esse vídeo, que ele seja impactado pelas tuas palavras e visitado pelo teu Espírito Santo. Senhor, meu Deus, eu te peço também que nos dê, Senhor, nos dê uma noite em paz, tranquila, restauradora da tua presença e um amanhecer de paz, bênção e sabedoria, para que possamos tomar a melhor decisão conforme tua vontade, hoje e sempre, em nome de Jesus. É assim, meu Deus, que eu oro, que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, meus irmãos. Se você gostou, entra no canal, dá um joinha para o crescimento desse canal e do Evangelho de Cristo. Também não esquece de ativar o sininho para ficar em dias com as notificações. E compartilha, meu irmão. Compartilha, minha irmã. No grupo da família e compartilha para 3, 4 pessoas. Por quê? Porque sempre tem alguém precisando de ouvir uma palavra como essa. Amém? Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém e amém.